Este será um vídeo explicativo sobre as principais alterações trazidas pela nova reforma tributária. O conteúdo será dividido em 3 vídeos, e ao longo deles eu vou procurar explicar os novos termos e conceitos sempre que necessário para facilitar um pouco mais a compreensão das informações. Por conta disso, alguns conceitos podem aparecer mais de uma vez durante os vídeos, e essa repetição será proposital, para que cada assunto fique o mais claro possível, mesmo para quem ainda não tem conhecimento técnico na área fiscal. A reforma tributária já começou e isso não é segredo para ninguém, e talvez esse seja uma das frases que mais gera confusão hoje. Porque quando falamos da reforma tributária já começou, isso não significa que o ICMS, PIS, COFINS e ISS simplesmente deixaram de existir em 2026. Na verdade, nós estamos entrando em um período de transição. Algumas regras já estão em vigor e outras entrarão só em 2027. E a substituição do ICMS e do ISS começa de forma gradual em 2029 e somente lá em 2033 o novo sistema estará totalmente implantado. Além disso, existe outra diferença muito importante. O cronograma para uma empresa do regime normal não é o mesmo cronograma de uma empresa do Simples Nacional. E é por isso que nós, nesse vídeo, vamos separar em 3 grandes partes. Na primeira, que é esse daqui, vamos entender o que é o IBS e o CBS, como funciona o novo modelo de tributação, o que muda nas classificações tributárias dos produtos, o que é o CST do IBS e o CBS, o que é o CCLASTRIB e, por fim, se o CFOP vai continuar existindo. Depois, no segundo vídeo, vamos falar exclusivamente de forma separada das empresas do regime normal, entendendo o que já está acontecendo em 2026 e o que acontecerá nos próximos anos. E no último vídeo, vamos falar do Simples Nacional, porque para essas empresas a principal mudança começa em 2027, mas existe uma decisão importantíssima que algumas empresas precisarão tomar ainda em 2026. Entendendo a nova tributação. Antes da gente falar de IBS e CBS, vamos entender como funciona hoje. Antes de entender o que vai mudar, precisamos entender rapidamente como funciona o sistema atual. Hoje, quando uma empresa vende uma mercadoria ou presta um serviço, pode existir vários tributos envolvidos. ICMS, que significa Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, é um imposto estadual e ele aparece com frequência nas operações de comércio, como as vendas realizadas por um supermercado, loja, distribuidor e as indústrias. Também a gente pode encontrar o PIS e o COFINS, que são contribuições federais cobradas das empresas conforme o regime tributário e as regras aplicáveis. Dependendo do produto e da operação, ainda a gente pode ver o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, de competência federal. Existe também o ICMS-ST, que é o ICMS por substituição tributária. É um modelo em que o recolhimento do ICMS de determinadas etapas da cadeia pode ficar concentrado em um único contribuinte. E também a tributação monofásica, em que a cobrança de determinado produto é concentrada em uma etapa específica da cadeia. E ainda quando a gente fala de serviço, também pode existir o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que ele é municipal. Portanto, no sistema atual, nós temos o PIS e COFINS, que é da competência da União, o ICMS, que é dos estados, o ISS, que é municipal, e o IPI, da União. Ou seja, uma empresa pode precisar lidar com vários tributos diferentes, cada um com regras próprias, alíquotas diferentes, formas diferentes de cálculo, benefícios, base de cálculos e regras de crédito diferentes. E é justamente grande parte dessa estrutura que a reforma tributária pretende reorganizar por meio de um modelo chamado IVA dual, que já a gente vai falar sobre ele. Então agora vamos ver sobre os 2 novos impostos. Vamos começar com o CBS, que significa Contribuição sobre Bens e Serviços, e ele é a parcela federal dentro do novo modelo. E de forma simplificada, o CBS ele vai compor pelos antigos impostos PIS e COFINS, então ele está vindo para substituir esses dois. Mas calma que isso não significa que o PIS e o COFINS desapareceram já agora em 2026. Lembra que a extinção deles está prevista para 2027. Então, durante 2026, ainda nós teremos uma convivência entre o sistema atual e o sistema que está sendo implantado. Depois nós temos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e ele é compartilhado entre o Estado e o município. E também, para simplificar, o IBS ele vai ser composto pelo ICMS e o ISS, mas é a mesma coisa. O ICMS e o ISS ainda não acabaram em 2026. Diferente do imposto anterior, a substituição desses dois vai começar de forma gradual, só que é em 2029 e vai ser finalizado em 2033. Então você está me dizendo que ao invés da gente ter 4 impostos, isso será reduzido para 2? Isso, exatamente. E é justamente por isso que estamos utilizando a expressão de IVA dual. Aí você me pergunta, beleza, o que significa IVA? O IVA ele vem de Imposto sobre Valor Agregado.
Em termos simples, a ideia é que a tributação acompanhe o valor que vai sendo acrescentado em cada etapa da cadeia econômica, utilizando um sistemática de débitos e créditos para evitar aquele imposto que simplesmente se acumula integralmente em todas as etapas da venda de um produto. Então, vamos a um exemplo bem simples. Imagine que a gente tem uma indústria que vende um produto a R$100, depois o supermercado que comprou esse produto revende o mesmo por 150. Então, entre a compra e a venda, o supermercado acrescentou R$50 de valor, certo? No modelo IVA, procura tributar esse consumo de forma não cumulativa. Mais adiante nós vamos entrar em alguns exemplos para poder mostrar com números como os créditos das compras podem ser utilizados para reduzir os débitos gerados pela venda. Ah, tá, agora eu entendi. Então, o IVA ele vem de imposto sobre o valor agregado, é referente àquela diferença da compra e da venda do produto, e o dual é porque esses impostos foram divididos em dois. Isso mesmo. Aqui no Brasil, esse IVA foi dividido em dois tributos principais, como a gente viu. O CBS, que ele é da União, que ele vem de contribuição sobre bens e serviços, que é a parcela federal, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, que é compartilhado entre os estados e os municípios. Então, de forma simples para a gente entender, o PIS e o COFINS vai ser substituído durante a reforma pelo CBS, e o ICMS e o ISS será substituído pelo IBS. Isso não significa que todos os tributos atuais vão desaparecer de uma vez. Quero frisar isso bem. A reforma possui um longo período de transição em que as regras antigas e as novas continuam por alguns anos. Então, aos poucos, esses impostos vão caindo e sendo substituídos. No caso de alguns aqui, até eles vão conviver durante um tempo, como a gente viu anteriormente. Outro conceito extremamente importante que aparece bastante na reforma tributária é o princípio do destino. De forma simples, significa que a tributação do IBS procura acompanhar o local onde ocorre o consumo do bem ou serviço, seguindo as regras legais que definem o destino de cada operação. Então vamos imaginar um exemplo aqui. Nós temos uma empresa em São Paulo que está vendendo uma mercadoria para um cliente em Minas Gerais, onde essa mercadoria será destinada ao consumo, certo? Então a empresa fica em São Paulo, e ela realiza uma venda até um cliente em Minas Gerais e esse cliente de Minas Gerais que vai realizar o consumo dessa mercadoria. Na lógica do IBS, o destino da operação, que é Minas, ganha importância central para adicionar o imposto. Isso é diferente de diversos mecanismos existentes atualmente dentro do ICMS, em que a origem e o destino participam da tributação de maneiras diferentes conforme o tipo de operação. Não é necessário decorar agora todas as regras de determinação do destino. O ponto principal é entender que, no novo modelo, onde ocorre o consumo passa a ser uma informação fundamental para a tributação. Outra mudança muito importante é o crédito tributário. Aqui chegamos a uma das ideias mais importantes do novo modelo, a não cumulatividade. Mas antes da gente continuar, eu vou precisar traduzir alguns termos que aparecem o tempo todo quando a gente vai falar de IBS e CBS. Vamos começar com o que é não cumulatividade. Significa, de forma simplificada, evitar que o imposto seja cobrado integralmente de novo e em todas as etapas da cadeia, sem considerar o que já ocorreu nas etapas anteriores. E para isso, vou entrar dois conceitos novos, o débito e o crédito. Vamos começar com o débito. Quando uma empresa realiza uma operação tributada, no caso uma venda, essa operação pode gerar um valor de IBS e CBS. E esse valor é chamado, de forma simplificada, de débito. E a palavra débito aqui não significa atraso, dívida ou algum valor vencido. É apenas o nome dado ao imposto gerado pelas operações da empresa. E o crédito é quando a empresa compra um bem ou um serviço e a legislação permite o aproveitamento daquele imposto. A aquisição pode gerar um crédito tributário. Então, esse crédito não é um empréstimo, um financiamento ou um dinheiro que cai automaticamente na conta bancária da empresa. É um valor que pode ser utilizado para reduzir os débitos tributários da própria empresa. Observe esse exemplo aqui embaixo. Na compra, a gente gera o crédito, na venda do produto, a gente gera o débito e na apuração, a gente tem essa conta. Portanto, a apuração é basicamente o momento em que se fazem as contas para descobrir quanto existe de imposto a recolher, considerando os débitos, créditos, ajustes e as demais regras do período. Agora, vamos colocar isso em números. Mas atenção, eu vou utilizar uma alíquota hipotética de apenas 10% só para explicar o funcionamento. Essa não é a alíquota definitiva do IBS e o CBS. Então, vamos imaginar que uma indústria está vendendo uma mercadoria para um supermercado por R$100. Com essa alíquota hipotética de 10%, teremos R$10 de impostos, certo? O supermercado compra essa mercadoria. E se essa aquisição a permitir o aproveitamento de crédito, os R$10 pode apresentar um crédito para ele.
Então, como a gente pode ver, a compra do supermercado da mercadoria foi de R$100 e nessa compra foi gerado um crédito de 10. Agora, imagine que o supermercado venda essa mercadoria por 200. Mantendo os 10% hipotético, foi gerado para ele um débito de R$20. Então, essa conta, na apuração, de forma simplificada, ele vai ter os R$20 de débito gerado na venda, menos os R$10 de crédito gerado na compra, que é igual aos R$10 de saldo. Você percebe que o imposto relacionado à compra não foi simplesmente ignorado. O crédito da etapa anterior ele foi utilizado para reduzir o débito da etapa seguinte. E essa é uma das bases lógicas dentro do IVA. Ah, certo, entendi, Vinícius. Quando eu compro, eu gero crédito e quando eu vendo, eu gero débito. A conta em si parece ser fácil, mas quando eu vou saber quando gera e quando não gera? É aí que tá. O cadastro do produto passa a ser mais importante ainda, porque para calcular corretamente o IBS e o CBS, o sistema precisa entender muito bem o que está sendo vendido, qual operação está sendo realizada, qual é a situação tributária e qual o tratamento previsto na legislação que deve ser aplicada naquela transação. E é aí que vão aparecer o NCM, o CFOP, o CST do IBS e CBS e o C-Class-Trib. Vamos comentar de forma separada cada um deles. E vamos começar pelo NCM. Ele significa Nomenclatura Comum do Mercosul. É um código utilizado para classificar as mercadorias. E uma maneira simples de entender é, o NCM ele vem para responder aquela primeira pergunta. O que é esse produto? Por exemplo, pelo código a gente consegue saber se é o arroz, refrigerante, computador, ferramenta, peça automotiva, todas elas possuem uma classificação própria. Então, o NCM é extremamente importante porque várias regras tributárias dependem da classificação dessa mercadoria. Mas existe um erro que precisa evitar. O NCM não determina toda a tributação do IBS e CBS. Por quê? Porque o mesmo produto ele pode ser transferido, vendido, devolvido, exportado, doado ou participar de outras operações. Então, além de saber qual é o produto, a gente precisa entender o que está acontecendo com ele, que é respondido pelo próximo tópico, o CFOP. E essa sigla significa Código Fiscal de Operações e Prestações. Ele é utilizado para identificar a natureza de uma operação fiscal. E uma forma simples da gente poder visualizar, então pelo que vimos, o NCM responde a pergunta o que é o produto e o CFOP vem para responder o que está acontecendo com ele. Pelo código do CFOP, a gente sabe se o produto está sendo vendido, comprado, devolvido, transferido, remetido, se essa transação foi feita dentro do estado ou fora do estado. Vamos dar um exemplo. Vamos determinar que uma empresa ela utiliza um CFOP 5102 para um produto. Só com esse código eu sei que foi uma compra de um produto dentro do estado que ele comprou de um terceiro e está revendendo. Então o CFOP e essa numeração veio justamente para explicar o que está acontecendo com esse produto. Agora o próximo tópico é referente ao CST do IBS e CBS. CST significa Código de Situação Tributária. Com a reforma tributária, existe uma tabela própria de CST para o IBS e o CBS. E a função dela é indicar, de forma mais geral, qual é a situação tributada daquela operação. Nós podemos ter, por exemplo, situações de tributação integral, alíquota zero, redução e outros tipos de tratamentos previstos dentro da legislação. Um exemplo que existe lá é o CST 000, Tributação Integral. Ele informa que nessa operação está dentro de uma operação tributada integralmente para o CBS e IBS. Mas ainda a gente precisa de uma informação mais específica para dizer qual o tratamento legal exato está sendo aplicado e é aí que entra o C-Class-Trib. Essa sigla significa Código de Classificação Tributária do IBS e CBS. Portanto, se o CST vem para responder de forma ampla qual é a situação tributária, o C-Class-Trib ajuda a responder qual o tratamento específico previsto na legislação está sendo aplicada nesta operação. Então, CST, situação tributária geral, C-Class-Trib, tratamento legal específico. Cada C-Class-Trib está relacionado a um tratamento previsto na legislação e pode determinar quais as regras, campos e cálculos que devem ser utilizados naquela operação. Por isso, a gente não deve tratar o C-Class-Trib como um simples código fixo que depende apenas do NCM. Vamos a um exemplo simples para vocês verem. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma mercadoria comum, é uma venda normal, sem redução, isenção ou tratamento diferenciado. Ela pode estar com o CST 000, que a gente viu que é a tributação integral, e quando a situação se enquadrar exatamente nessa classificação, o C-Class-Trib vai ser 00001. Tributação integral. Agora, imagine um outro produto que se beneficia da alíquota zero. Não faria sentido informar que ele está sendo tributado integralmente. Tanto o CST quanto o C-Class-Trib deverão refletir o tratamento de alíquota zero previsto na legislação.
A alíquota a gente já viu que é o percentual utilizado no cálculo de um tributo. Então, no primeiro exemplo, como ele é tributado integralmente, se a gente tivesse lá o produto de R$100 e a alíquota de 10%, a gente ia gerar aqueles R$10 de imposto, certo? Só que no produto que a alíquota é zero, ele faria esse cálculo com 0%, então não seria gerado esse valor. Portanto, isso é diferente de simplesmente cadastrar o produto como se não existisse nenhuma tributação. O tratamento precisa ser coerente para identificar o CST e o Class TRIB corretamente. Vamos continuar esse raciocínio aqui no exemplo da cesta básica. A lei complementar criou a Cesta Básica Nacional de Alimentos, com uma alíquota zero de IBS e CBS para produtos previstos legalmente. Entre exemplos oficialmente divulgados estão alimentos como arroz, feijão, leite, pão francês, entre outros produtos enquadrados nessa lista. Imagine então que um supermercado vende um pacote de arroz que abrange essa regra. O produto continua tendo NCM, a venda continua passando pelo CFOP, só que agora a tributação do IBS, CBS, o CST e a classificação tributária precisam informar que existe um tratamento de alíquota zero e não tributação integral. Percebe como são diferentes essas informações? Então quer dizer que o mesmo produto pode ter uma classificação tributária diferente? Sim. É aqui que precisamos entender um conceito muito importante da reforma tributária. O C-Class TRIB, ou classificação tributária, não está vinculada somente ao produto. Ele está vinculado à transação ao qual aquele produto sofre. Vamos lá. Ele está relacionado ao tratamento tributário que aquela operação terá para o IBS e o CBS. A própria nota técnica explica que cada classificação tributária corresponde a um dispositivo específico da legislação e informa como aquela operação será tratada para o IBS e CBS. Portanto, dois produtos com exatamente o mesmo NCM podem utilizar classificações tributárias diferentes dependendo da operação em qual eles participam. Mas antes de vermos alguns exemplos, nós precisamos entender uma diferença importante. A reforma tributária ela utiliza bastante dois conceitos, de operação onerosa e operação não onerosa. Vamos lá. O que é uma operação onerosa? De forma simples, uma operação onerosa é aquela em que existe uma contraprestação, ou seja, uma parte oferece um bem, direito ou um serviço e recebe alguma coisa em troca. O exemplo mais fácil disso é uma venda. Então a empresa entrega uma mercadoria e o cliente paga por ela. Isso é uma contraprestação. Portanto, temos uma operação onerosa. Mas operação onerosa não significa somente venda. Lembra que a gente comentou que ela recebe alguma coisa em troca? Então, a legislação também considera a operação onerosa situações como compra e venda, troca ou permuta, locação, licenciamento, cessão onerosa, arrendamento e prestação de serviço. Em regra, é justamente sobre as operações onerosas com bens e serviços que ocorre a incidência do IBS e CBS. Agora, na operação não onerosa, é o contrário, é aquela em que não existe uma contraprestação. Ou seja, ainda tem a entrega, a transferência, o fornecimento de um bem ou serviço, mas não existe um pagamento ou uma contraprestação correspondente. Um exemplo simples para a gente entender aqui seria uma transferência de mercadoria entre dois estabelecimentos da mesma empresa. Então, imagina que a loja A e a loja B. A loja A tem 100 unidades de um determinado produto e vai transferir 20 unidades para a loja B. Aqui não aconteceu uma venda, não existe um cliente pagando pela mercadoria, o patrimônio continua pertencendo ao mesmo contribuinte. Portanto, estamos diante de uma situação diferente de uma venda comum. A própria tabela oficial de classificação tributária possui uma classificação específica, é o C-Class TRIB 410.002, que significa transferência entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Esse é um excelente exemplo de por que não podemos simplesmente vincular um único C-Class TRIB ao NCM do produto. Como vimos anteriormente, uma venda normal no produto tributado, o C-Class TRIB seria o 000.001. Aqui, o mesmo produto, só que sendo transferido, recebe uma outra classificação tributária. Continua sendo exatamente o mesmo produto, a única coisa que mudou foi a operação realizada com ele. Certo, entendi. Agora eu sei o que é uma operação onerosa e uma operação não onerosa. E a regra geral é que o IBS e o CBS incidem sempre as operações onerosas, certo? Então quer dizer que a operação não onerosa vai vir sempre sem o IBS e CBS? Na verdade, não. Esse é um cuidado muito importante que você vai ter que tomar. Porque sim, o IBS e o CBS incidem sobre as operações onerosas. Mas a legislação determina que operações não onerosas também podem ser tributadas quando houver uma previsão expressa para aquela situação. Portanto, a gente não pode criar uma regra simples dizendo operação não onerosa é igual a nunca paga o IBS e CBS, porque isso vai estar errado. Primeiro, é necessário identificar qual operação está sendo realizada e aí sim verificar qual tratamento a legislação determina para aquela situação em específico. Agora, vamos comparar essas duas operações com o mesmo produto em um exemplo.
E vamos imaginar um produto qualquer cadastrado dentro do sistema, e a primeira situação que a gente vai ter é uma venda normal. A empresa vai pegar esse produto cadastrado e realizar a venda para um cliente por R$100. Aqui vai existir uma contraprestação desse cliente e pagar R$100 por esse produto. Portanto, aqui nós temos uma operação onerosa clara. Se essa mercadoria e essa operação estiverem sujeitas à tributação integral, o CST e o C-Class-Trib deverão representar essa tributação. Por exemplo, quando efetivamente aplicável, a gente vai ter o CST 000, que é a tributação integral, e o C-Class-Trib 000-001, situação tributada integralmente pelo IBS-CBS. Agora, na segunda situação, a mesma empresa transfere esse mesmo produto, só que da loja A dela para a loja B. Aqui o NCM é o mesmo, o produto é o mesmo. A única coisa que foi alterado é a operação que ocorre. Portanto, a gente sabe que não teve uma contraprestação, só uma transferência dessas mercadorias. Portanto, como não houve essa contraprestação, é uma operação não onerosa. Para a classificação do IBS e o CBS, a gente possui essas informações, que é o CST 410, imunidade e não incidência, e o C-Class-Trib 410-002, transferência entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Aqui a gente percebe que é o mesmo produto, com o mesmo NCM, sendo a venda um tipo de tratamento e a transferência outro tratamento. E o que mudou entre elas foi apenas a operação. Então, o que vai demandar o CST, a classificação tributária e outras informações é sempre a operação ao qual esse produto está sofrendo. Na primeira situação, era de venda, então ele tinha um tipo de CST e classificação tributária, e na segunda de transferência, ele vai ter uma outra CST e classificação tributária, e assim por diante. Se ele for uma exportação, se ele for uma doação, cada tipo de movimento vai exigir uma classificação diferente para ele. Então é isso, a gente visualizou essas duas situações, uma de transferência e a outra de venda, que é onde a gente entendeu um pouco mais como vai funcionar essa situação do CST e a classificação tributária. Agora eu vou estar adiantando algumas dúvidas que vocês podem acabar tendo durante esse período de transição, ou até mesmo quando vocês forem verificar alguma coisa referente à reforma tributária. E uma das perguntas que eu mais recebo é referente ao CFOP. Vinícius, então com a vinda da classificação tributária, o CFOP vai acabar? Na verdade não. Até o momento, na documentação técnica vigente da nota fiscal e a nota do consumidor, eles vão continuar mantendo o CFOP. E esse é um ponto até muito importante, porque a classificação tributária não substitui o CFOP. Na nota técnica, continua possuindo o campo CFOP e diversas regras de validação continuam analisando o CFOP na operação. Existem, por exemplo, validações específicas de CFOP para a própria nota de devolução, coisa que a gente já vai ver daqui a pouco. Portanto, com a documentação disponível que a gente tem hoje, CFOP continua existindo, NCM continua existindo, só que agora passam a coexistir com o CST do IBS e CBS e a classificação tributária. Ah, mas e a nota de devolução? Vai continuar da mesma forma, com o CFOP de devolução, documento referenciado e tudo mais? Aqui existe uma diferença importante. Uma nota de devolução ela continua exatamente da mesma forma. Ela continua ainda precisando da finalidade da nota fiscal eletrônica como devolução, o CFOP de devolução e também o documento referenciado nessa nota. A própria nota técnica continua trazendo regras específicas onde exige o CFOP de devolução quando a nota fiscal eletrônica possui a finalidade de devolução. Então, mais uma vez, a classificação tributária não substitui o CFOP e a gente não deve pensar nele como um novo código que sozinho vai informar se isso é uma venda, se é uma devolução ou se isso é uma transferência. O correto é a gente enxergar que todas essas informações vão estar trabalhando em conjunto. Porque cada campo vai responder ou vai trazer um tipo de informação diferente para a gente. Como, por exemplo, o NCM responde o que é este produto. O CFOP mais a finalidade da nota responde qual operação está sendo realizada. O CST do IBS-CBS informa qual é a situação tributária e, por fim, o C-Class-Trib, ou classificação tributária, vai trazer qual o tratamento específico da legislação de IBS-CBS se aplica nesta operação. E a gente já viu que hoje existe uma diferenciação dentre as operações. Então, o mesmo produto ele pode ser vendido, transferido, devolvido, remetido, exportado. E para isso, nós vamos utilizar principalmente as informações como CFOP, finalidade da nota fiscal e CST para representar essa diferença. Com a reforma tributária, essas informações não desapareceram. O que acontece é que acrescentamos uma nova camada de classificação. Agora, para a gente poder comparar. Antes, a gente tinha um produto com NCM, CFOP e CST dos tributos atuais. Então, você pode ver que hoje, com o IBS e CBS, muitas das informações se manteram. Ainda tem o produto, o NCM, o CFOP com a finalidade da operação, só que foi acrescentado, alterado primeiro do CST dos tributos atuais pelo CST do IBS e CBS e adicionado a classificação tributária.
Porque agora, com o Seclastrib, é possível a gente informar com muito mais precisão qual o tratamento da legislação do IBS e CBS que está sendo aplicado nessa operação. E é por isso que não é correto a gente pensar, se o meu NCM é esse, então meu Seclastrib sempre será esse. Na verdade, a gente tem que mudar essa forma de pensamento para qual é este produto, qual operação está acontecendo e qual o tratamento tributário, a legislação determina para essa situação. E só depois de ter essas respostas, a gente consegue chegar ao CST e ao Seclastrib de forma adequada. Não, beleza, Vinícius, eu entendi como elas funcionam, quais são as informações que vão se manter, quais que vão entrar. Agora me responde em quais documentos que elas vão aparecer. Beleza, Vinícius, já entendi as informações que vão se manter, o que vai ser alterado, quando vão ser aplicadas, as informações na prática. Agora eu preciso entender em quais documentos essas informações vão estar. Na verdade, elas vão aparecer nos dois, tanto na NFE quanto na NFCE. A NFE, que é a nota fiscal eletrônica do modelo 55, a gente sabe que ela é utilizada para diversas operações comerciais, como venda, faturamento, devolução, transferência, e também na NFCE, que é a nota fiscal do consumidor eletrônica do modelo 65. Essa já é mais comum no varejo, em vendas de caixa para o consumidor final, como supermercado, padaria, lojas e mercearias. As duas são documentos fiscais eletrônicos, mas possuem finalidade e regras próprias, mas essas alterações vão funcionar em ambas. E por que esses documentos fiscais passam a ser tão importantes assim? Porque a reforma também muda a forma como as informações tributárias são utilizadas. Hoje, existe um processo chamado escrituração fiscal. De forma simples, a empresa emite e recebe notas fiscais e, posteriormente, essas informações são organizadas em obrigações fiscais eletrônicas. Com o IBS e o CBS, o documento fiscal eletrônico passa a ocupar uma posição ainda mais importante dentro da chamada apuração assistida. Tá, mas o que é apuração assistida? Lembra que a apuração a gente comentou anteriormente que é o processo de calcular os tributos do período, os débitos menos os créditos. A ideia da apuração assistida é que as administrações tributárias utilizem as próprias informações dos documentos fiscais e outros dados disponíveis para auxiliar na formação dessa apuração. Isso ajuda a entender por que o cadastro correto dos produtos se torna tão importante assim. Imagine um produto que deveria estar com alíquota zero, mas ele foi cadastrado com uma tributação integral. O problema não é somente visual na nota fiscal, não. A classificação errada pode alimentar informações incorretas na apuração tributária. Com a reforma, a qualidade dos cadastros e dos documentos fiscais passa a ser a parte central dessa apuração. E chegamos ao fim do primeiro vídeo explicativo sobre alguma das principais mudanças da reforma tributária. Este é o primeiro conteúdo de uma sequência de 3 vídeos, e no próximo vamos falar especificamente sobre como essas mudanças afetam as empresas do Simples Nacional, explicando o que muda, quando começa a valer e quais os pontos precisos de atenção. Mas antes de encerrar, fica aqui um aviso importante. Esse vídeo ele foi produzido em agosto de 2026. Como a reforma tributária ainda está em processo de implementação, novas regras, alterações de notas técnicas, mudança de procedimentos e até prorrogações de datas podem acontecer ao longo dos próximos meses e anos. Por isso que é extremamente importante acompanhar sempre as atualizações divulgadas nos portais oficiais da Receita Federal, do Comitê Gestor do IBS e dos órgãos fiscais responsáveis, para conferir as informações mais recentes e não depender apenas de conteúdo publicado anteriormente. A reforma tributária ainda passará por várias etapas até a sua implementação completa, então se manter atualizado será sempre essencial durante todo esse processo de transição. Muito obrigado.